Essa é a verdade sobre a imigração. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão iludidas em relação ao processo de imigração. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão iludidas em relação ao custo de vida. O que acontece? Muita gente tem a ideia de que nossa, esse país ele é bonzinho, ele quer tanto receber imigrantes. Você nunca se perguntou o motivo? Pois é, não tem mão de obra qualificada para fazer a economia dessa região girar, para eles conseguirem melhorar a economia. Se você olhar no site oficial do Canadá, lá está descrito que a imigração ela é importante para essa força de trabalho, para auxiliar a economia no país. E é óbvio que em algumas regiões essa imigração ela é mais facilitada do que nas outras. Então, por acaso, algumas províncias que elas têm realmente algumas dificuldades com a economia, elas fomentam ainda mais a imigração, elas incentivam ainda mais a imigração. E por quê? Porque eles precisam destes profissionais para que a economia continue girando. Não à toa, a região de Moncton, assim como eu falei no nosso último vídeo aqui no canal, se você não assistiu, assista, ele é extremamente importante. Eu falei sobre as cidades mais baratas para se morar aqui no Canadá, dentre as maiores cidades, e eu acabei citando sobre a região de Moncton, a região da Grande Moncton. Grande Moncton por quê? Porque não é apenas a cidade de Moncton, ela contempla Dieppe e Riverview, e é assim que é chamada essa região aqui no Canadá, a região da Grande Moncton. Essa região, ela está, segundo os dados estatísticos aqui do Canadá, com o segundo maior crescimento populacional do país. E isso foi de forma intencional, porque aumentando a população, aumenta o consumo, consequentemente, eles estão fazendo isso para buscar uma melhora na economia. E por quê? Porque essa região, a região do Atlântico como um todo, né, ela é conhecida como uma das regiões mais pobres do Canadá, mas a pobreza aqui no Canadá não é a pobreza que você conhece do Brasil, muito pelo contrário. Não são regiões como um sertão lá no nordeste do Brasil, claro que não. São regiões pobres de acordo com o restante do país. Tem estrutura, tem oportunidades, principalmente de imigração. E por quê? Por causa da economia. E no nosso último vídeo a gente recebeu até um comentário bem espinhoso em relação a isso. E por quê? Porque muitas pessoas, elas realmente não aceitam essa questão. É óbvio que se em algum lugar tem mais facilidade de imigração, tem um custo de vida mais baixo, você acha que essa região vai ser Toronto? Que é a cidade onde todo mundo quer morar? Você acha que essa região vai ser Vancouver, que é a região onde todos querem morar? É claro que não. As oportunidades elas estão onde eles precisam de mais pessoas. E por que eles precisam de mais pessoas lá? Significa que não tem canadenses o suficiente para conseguir fazer essa roda da economia girar. Então quem que está se iludindo em relação ao Canadá quando a gente fala em termos de imigração? Aquele que está querendo se aproveitar dessa oportunidade, tô indo para esse lugar porque ele tem um custo de vida mais barato, estou indo para esse lugar porque eu que não tenho um perfil muito bom, eu consigo imigrar, porque se eu fosse para Toronto eu jamais conseguiria. Quem que tá querendo se dar bem nessa história? Tanto você quanto o Canadá, porque eles precisam de pessoas para fazer a economia girar e você quer morar num país de primeiro mundo. Então você também está se aproveitando dessas oportunidades, porque talvez se fosse em outra província, ou talvez numa região como Toronto, você jamais conseguiria a residência permanente, porque talvez o seu perfil de imigração não fosse interessante o suficiente. Mas o que essas pessoas estão fazendo? Usando dessas províncias que têm mais oportunidades de imigração para conseguir chegar aqui no Canadá, para conseguir a residência permanente. Isso significa que eles vão ter que morar nessas regiões para o resto da vida? Não, não significa. Só que uma vez que essa pessoa chega, ela achava, talvez, lá na cabeça dela, que fossem regiões como Toronto, que fossem regiões como Vancouver, por exemplo. Mas é claro
que não. E essas informações em relação a Moncton, por exemplo, em relação a outras cidades que são cidades menores e que têm oportunidades de imigração, elas estão onde? Na internet, exatamente no Google. Você consegue hoje mesmo ir ali na internet, digitar o nome da cidade e aprender sobre tudo isso. Aprender sobre economia, aprender sobre salário mínimo, aprender sobre as oportunidades de trabalho. E por que você não faz isso? Eis o ponto. Inúmeras pessoas estão querendo se iludir em relação ao Canadá porque elas não pesquisam sobre o lugar que elas estão indo morar. É isso que acontece. Aí quando ela chega aqui no Canadá, aí vem esse tipo de comentário. Poxa, mas é uma cidade muito pequena. Poxa, mas aqui o salário ele é muito baixo. Nossa, mas eu não estou conseguindo emprego. Por que você não pesquisou sobre isso antes? Tudo isso poderia ter sido evitado. Só que o que acontece? A pessoa ela só enxerga a oportunidade de imigração e fala: opa, consegui uma oferta de trabalho, consegui uma nomeação provincial, estou indo para esse lugar. E quando ele chega lá, a pessoa não está preparada de acordo com a realidade que ela encontra. E então vem a frustração. Só que a frustração ela é decorrente do quê? Da falta de pesquisa em relação a essa determinada cidade. Então, cuidado quando você vê esse tipo de comentários. Poxa, estão iludindo as pessoas. Nossa, mas esses vendedores de sonho. Meu amigo, quem está querendo se iludir, na grande maioria das vezes, é você. Porque você, infelizmente, não pesquisou sobre a realidade do país. Hoje, se você digitar no Google ou olhar para qualquer jornal aqui do Canadá, você vai saber sobre a crise imobiliária, você vai saber sobre as questões da economia pós-pandemia, você vai ver o quanto que o custo de vida está aumentando, você vai ver sobre a questão dos furtos de veículos. Tudo isso estão nos jornais. E eu te pergunto, você lê os jornais do Canadá? Você busca por informações do Canadá? Ou você fica apenas nas redes sociais olhando os passeios, olhando o Costco, olhando essas coisas que neste momento pode ser que não sejam a sua prioridade. É a adaptação ao local que precisa ser analisada nesse primeiro momento. Você está buscando um lugar que tem fácil imigração, porém você não está olhando se você vai se adaptar àquele lugar. Então, de que adianta essa região ela ser mais fácil em termos de imigração, ela ser mais barata se você não vai suportar morar nesse lugar? Então, venhamos e convenhamos. Qual que é a verdade em relação ao Canadá? Vai depender da escolha da cidade de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com o seu objetivo aqui no Canadá. Se você não tem dinheiro, se você não é uma pessoa muito qualificada, se você não está disposto a estudar o idioma, infelizmente não há muito para onde você correr. Não há muitas opções para um perfil fraco. Não tem como. Muito provavelmente o único lugar que vai sobrar para você talvez seja lá no interior para trabalhar num lugar que exige força braçal, onde eles não vão exigir muito inglês de você, e é isso. É a oportunidade que você pode abraçar para você conseguir migrar, ou então você continua no Brasil. Essa que é a questão. O que você escolhe? Ou você melhora o seu perfil, ou então é isso que vai sobrar para você. A escolha é sua. E são essas pessoas que, quando chegam aqui no Canadá, elas colocam esses comentários na internet. Poxa, mas não é bem isso que eu imaginava. O Canadá é uma mentira. Eu não aguento mais esse lugar. Justamente porque pode ser que você não tenha pesquisado sobre o país antes de chegar aqui no Canadá. E eu sinto muito em te informar, mas a culpa, na grande maioria dos casos, ela é sua. Porque hoje com a internet você consegue pesquisar absolutamente tudo em relação ao Canadá, inclusive nos sites oficiais. E a grande maioria dos sites oficiais de imigração, eles têm um e-mail. E que você consegue mandar um e-mail para o pessoal do departamento de imigração daquela determinada região e buscar por mais informações. Então esse vídeo é realmente um desabafo.
porque há inúmeras pessoas que, infelizmente, só conhecem uma determinada realidade aqui no Canadá, falam mal dessa determinada região como se fosse todo o país dessa forma, quando na verdade foi uma escolha errada no meio do caminho que te colocou nessa situação. E eu deixo aqui o convite para você ser mais curioso com algo útil, que vai realmente te colocar num próximo nível em relação à imigração aqui no Canadá. Não é em relação à vida das pessoas que moram aqui, os influenciadores que estão aqui, não. É em relação à sua vida. É você ir nos sites oficiais, buscar mais informações, porque é isso que vai fazer com que a sua realidade aqui ela seja muito melhor, com mais qualidade de vida. E eu espero que esse vídeo ele seja útil de alguma forma, pelo menos para que as pessoas não sejam tão dependentes da opinião da rede social, para que você realmente busque informações nos sites oficiais do Canadá, porque lá você vai encontrar muita informação, principalmente em relação à imigração, principalmente em relação à economia, aos empregos, aos salários, tudo isso você consegue encontrar nos sites oficiais do Canadá. E eu já deixo aqui de convite também para você assistir o nosso último vídeo, o vídeo que nós falamos sobre cidades mais baratas para você morar aqui no Canadá. Esse vídeo ele é muito importante, essas são algumas das cidades que as pessoas estão buscando justamente porque nas maiores cidades as pessoas não estão conseguindo comprar a casa própria. E com isso, muitos estão mudando para essas cidades mais baratas. Isso significa que nessa cidade mais barata você vai conseguir ganhar mais dinheiro, que você vai ter acesso a mais coisas? Não. Significa que o custo vai ser mais barato. E esse é o ponto que essas pessoas estão buscando. Então, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. O vídeo foi bem diferente dos vídeos que eu costumeiramente faço por aqui, mas é realmente um chamado aí para vocês pesquisarem um pouco mais sobre o Canadá. É um vídeo de alerta para vocês abrirem os olhos de vocês em relação a vida aqui no país, porque há inúmeras perspectivas diferentes. Então já clica aqui para começar a nos acompanhar aqui no YouTube. Seja bem-vindo ao nosso canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!